Imagina só conseguir descobrir a riqueza do Cerrado, mesmo sem enxergar. Pois bem, aqui em Uberlândia, um projeto incrível está permitindo que deficientes visuais tenham contato real com animais do bioma por meio do toque. É uma ação que une inclusão, educação e preservação. E está mudando também a relação dessas pessoas com a natureza. Olha só que projeto interessante. Na tela. Pensa numa fauna bonita e diversificada. Eu sei, a primeira que passa pela cabeça é a nossa savana brasileira, o Cerrado, o segundo maior bioma da América Latina. É tamanduá-bandeira, lobo-guará, ema, siriema, anta, tatu, onça-parda e por aí vai. E quem já viu de perto, já se encantou. Mas também há quem se encante sem nunca ter visto. Algumas pessoas, até a gente que enxerga, nunca viu, nunca sentiu o pelo de um animal. Então, por meio do tato, por meio dessa aproximação com a fauna, as pessoas perdem o medo, elas se apaixonam pela fauna, querem aprender mais, querem estudar. E isso facilita o nosso trabalho de conservação e mostra para as pessoas um mundo que elas nunca enxergaram, que elas nunca viram. Quando você apresenta animais para uma pessoa que enxerga, fica fácil você explicar. Olha a cor desse animal, olha o pelo, se é grande, se é pequeno, olha a garra, olha o dente, enfim. E a gente sempre começa uma frase, isso é costume, olha tal coisa. Mas como você vai apresentar isso para uma pessoa com deficiência visual? Então a nossa ideia foi isso, é trazer a pessoa, incluí-la no meio ambiente, apresentar os animais do Cerrado, usando outra estratégia, usando os sentidos que eles dispõem. E esse é justamente o objetivo do projeto Taxidermia Tátil, rompendo as barreiras da educação ambiental. E a nossa ideia com o projeto é apresentar para pessoas com deficiência visual, a exuberância da nossa fauna, a diversidade da nossa fauna, principalmente do Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, e o primeiro em biodiversidade. É uma troca totalmente diferente, para as pessoas que é cega total, principalmente, que não tem a oportunidade de ter visto um animal e hoje aqui está se apresentando aqui através desse projeto da UFO, é onde as pessoas com deficiência visual estão tendo a oportunidade de conhecer através do toque, esses animais. A iniciativa, realizada na sede da Adviúde, a Associação de Deficientes Visuais de Uberlândia, é uma parceria da UFO com a ONG Paz do Brasil. A ONG Paz do Brasil leva conceitos, leva às pessoas a ideia da preservação do meio ambiente, da fauna silvestre, através da educação, através do ensino e da pesquisa. Para tornar esse projeto possível, foi utilizada uma técnica chamada de taxidermia, que é um método em que o animal é empalhado, preservando então esse aspecto de vivo. Então as pessoas com deficiência visual podem vir aqui e ter toda essa experiência sensorial e também auditiva, não é, Lara? Como é que funciona isso? Isso. Nós pedimos então para que eles sentam o aspecto do pelo do animal, mostramos algumas características que são importantes ao animal, como essas garras que são bem compridas e afiadas, esse músculo bem profundo do braço, justamente para ele quebrar o cupim, se alimentar. Essa característica do focinho bem afilado, porque ele tem essa língua que se alimenta dos insetos. E também, ao final, nós mostramos a vocalização do animal para que a pessoa se sinta bem caracterizada com esse paciente. Que bacana, então dá para ouvir esse som emitido pelo animal e ainda fica também essa plaquinha aqui em braille para eles conseguirem sentir ali o nome do animal tendo essa experiência completa. A taxidermia ela é um meio para se conservar o animal com várias das suas características que são de interesse em coleções zoológicas, como a posição dele, a postura anatômica, o olhar. Aliás, tem um detalhe na taxidermia que é o seguinte, quando você olha para um animal taxidermizado e ele dá a impressão de que está vivo, é que o processo de taxidermia foi bem feito. Então, a grande maioria desses animais, nós tivemos o cuidado, e é muito trabalhoso isso, para manter esse aspecto vivo, de animal vivo. E colocando na postura anatômica para que as pessoas, mesmo com deficiência visual, mesmo tateando, possam entender do seu porte, da sua agressividade, palpando os dentes, palpando as garras,
e assim por diante. É muito importante para que a pessoa também mimetizar realmente como ele estaria, né, na natureza. Então é importante que tenha essa visão, porque a pessoa consegue associar melhor, porque diferente a gente vê um tamanduá, às vezes que ele não está naquela posição que ele normalmente vai andar ali, então às vezes quando a pessoa encontrar, até porque como a gente está participando de uma parte de conservação, é importante que a gente entenda também, quando ele entrar em contato com aquele animal, ele vai entender também que pode ser aquele animal ali que está daquela forma. Então, por isso que é importante manter essa questão da postura dos animais e como eles normalmente estão ali na natureza mesmo. E nesse caso, os animais passaram por um processo ainda mais longo para possibilitar o toque sem abrir mão do estado de conservação. Primeiro a gente precisa entender que esse animal ele tem órgãos e tudo mais. Então é feita a retirada desses órgãos para quê? Para que esse animal possa ser seco e assim ele ficar mais conservado. Então após essa retirada desses órgãos, a gente tem um processo químico onde esse animal tem essa pele seca e diferentemente do que é o comum de tempo esperado dos outros animais quando a gente tem museus e tudo mais de conservação, aqui esses animais eles passaram por um processo mais longo e com isso gera uma conservação melhor e com isso a gente consegue possibilitar que esses animais possam ser tocados, diferente de alguns lugares que às vezes a gente não consegue encostar porque às vezes o animal pode perder essa questão da conservação. Então esses animais aqui eles têm essa diferença. Tudo isso para levar um pouco do Cerrado para quem nunca teve a chance de admirá-lo. É um projeto muito importante para as pessoas com deficiência, né, visual, principalmente para as pessoas que são cegas total, né, que nunca tinham visto um animal silvestre, né? Realmente esse projeto aí é muito importante, bastante interessante, viu? Muito mesmo.